E aí, galera do Condomínio em Dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, hoje com o tema de conteúdo financeiro. A gente vai aproveitar para discutir hoje como a gestão financeira acaba contribuindo obviamente, sendo eficiente, sendo uma tremenda ferramenta de receita, inclusive garantida, né, para que o condomínio se mantenha sustentável, economicamente falando, e as boas práticas de manutenção para condomínio que envolvem também a eficiência financeira. Então, estou aqui com três convidados especiais. Meu amigo Renato. Renato Freitas é o proprietário da Urbana, uma das receitas garantidas pioneiras aqui no Ceará. Se não me engano, a pioneira, né, do Ceará. O André da Acta Elevadores, uma empresa que tem colaborado enormemente para desafogar as pendências e os perrengues, né, dos elevadores. E a nossa amiga, parceira também, a Ila Rangel, proprietária da Advance Administradora, e também, assim, uma grande representante do universo da contabilidade no estado do Ceará. Então, obrigado aí pela presença de vocês. A gente está no começo do ano, numa época de muita AGO, de muita prestação de conta, e o assunto financeiro está em pauta. Então, pensando nisso, a gente hoje resolveu trazer, né, um pouco mais sobre essas discussões, sobre a gestão financeira como a base de tudo. Então, já vou começando aqui com a Ila, como especialista bem da área, né? Queria que você comentasse para a gente, rapidinho, quais são os erros mais comuns que você percebe na previsão orçamentária dos condomínios, principalmente nessa época do ano. Bom, queria agradecer primeiro o convite, né, de estar aqui mais uma vez a gente trabalhando e trazendo informação para o mercado condominial. E é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E ainda mais com essas duas pessoas. Saudade. Gente, é um desafio grande, né? Toda a AGO que se trata de prestação de contas do ano findo e a previsão orçamentária é sempre um desafio muito grande, porque ali a gente vai trazer uma prospecção de taxa para aquele condomínio seguir durante o ano inteiro. E muitas vezes a comunidade não entende a importância desse reajuste, porque tudo sobe, né? Quando se fala no início do ano que subiu o salário mínimo, então todo mundo já corre para ver o percentual, para reajustar seus contratos, para ver a questão de insumos, né? Que a indústria também já trabalha com isso. E vai impactar na mão de obra E deles, vai impactar. que vai impactar no É negócio como um uma todo. cadeia, é uma cadeia, né? Nasce e vai até o consumidor final. Até o bolso do consumidor final. Exato. Nem sempre é possível você fazer uma negociação com o fornecedor para tentar baixar aquele preço. É muito complicado você ficar trabalhando somente com preço, quando você não está preocupado ali também com a qualidade daquele Se ele vai conseguir entregar com aquele preço que você está conseguindo pagar, se ele vai conseguir entregar, inclusive, os materiais de qualidade que você precisa para Sim, porque eu de alguma forma ele vai ter que também baratear o serviço dele. Vai ter que cortar em algum lugar, né? Então, e isso é o grande desafio, né? Então a gente mágica que ninguém consegue fazer não com consegue. pouco dinheiro e melhor serviço e melhor produto não existe. Não existe. Então, assim, é um desafio. E é briga grande, viu, na Assembleia, porque eu não posso, eu sou assalariada, enfim, tem todo um processo. E também tem que ter o síndico, né? Ele também tem que saber gerir esses recursos de uma maneira mais otimizada. Porque muitas vezes a gente vê que o condomínio tem a condição de fazer um bom serviço, né, de contratar bons serviços, de pagar um negócio justo, mas ele não sabe gerenciar aquele valor. Erra na mão, compra mais do que consegue pagar, não consegue pagar, Não faz juros, orçamento, multas, enfim. não faz orçamento, não se programa, porque todo o serviço de um condomínio ele tem que vir acompanhado de uma programação, Certamente. né? Então, você tem que ter aquele cronograma muito bem elaborado para não cair numa situação de contratar ou de comprar e não ter o recurso suficiente para pagar. E aí, sempre a gente leva essa situação da previsão orçamentária para uma discussão em assembleia e raramente se aprova exatamente aquilo que é necessário para o condomínio. É muito complexo, né? Até porque a gente entra num outro fator muito determinante, que é a inadimplência. Pausar.
Já vou passar esse assunto aí para o Renato, pedindo para ele ajudar a gente a entender como é que a inadimplência afeta o planejamento financeiro do condomínio e se você tem algum exemplo, você pode trazer. Opa, Tiago, primeiramente gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando aqui junto com você, com a Ilha, com o André, né, sobre essa parte financeira do condomínio, que é onde nós entramos, né, a Urbana Garantidora, a empresa que é referência no mercado de receita garantida, Sim. e nós entrando exatamente para solucionar essa questão da inadimplência nos condomínios, né? O condomínio, ele só tem uma fonte de receita, que é a arrecadação mensal, que é o rateio de despesas do condomínio, né? Que tudo dali é para suprir as despesas mensais e fazer frente a investimentos necessários, tá? E quando a inadimplência vem, o condomínio literalmente ele fica no prejuízo. Tem uma frustração da receita e isso acaba impactando na valorização do empreendimento, no dia a dia do empreendimento, né? E é aí onde a Urbana Garantidora, onde as empresas de receita garantida entram, né, e se tornaram uma tendência no mercado, exatamente porque... Serem grandes aliadas, inclusive. Exatamente, sendo grandes aliadas das administradoras, dos síndicos, né, porque a taxa de serviço cobrada pela empresa de receita garantida, ela é sempre bem inferior que a inadimplência mensal do condomínio. Então vamos supor ali que o condomínio tem 20%, 25% de inadimplência no vencimento e chega a empresa de receita garantida, cobra 4%, 3%, ou seja, o condomínio ele já está ali num ganho do lucro de basicamente 20% para pagar as despesas mensais, né? Porque se não se atrasar as despesas mensais, eles viram a multa lá da empresa, né, gestadora de serviço, os juros. Os juros, a multa, o custo acaba sendo bem maior, sem falar da indisposição também do síndico de ter que cobrar os condomínios inadimplentes, né? De ter que estar indo, de repente, em um escritório de cobrança, buscando um advogado para poder fazer a execução, né? E com a contratação da empresa garantida, o condomínio ele passa a ter tranquilidade e previsibilidade financeira, tá? O síndico não tem mais que se envolver com a questão da cobrança do inadimplente. Que é muito chato. Muito chato. Muito chato, ainda mais pro síndico morador orgânico, que tem que encontrar no elevador a pessoa que está cobrando. E para o síndico profissional, que muitas vezes administra vários condomínios, imagina, vários inadimplentes. Já não consegue dar atenção para todo mundo, ainda vem cobrando, é uma antipatia só. Né? Exato, é onde já entra aí a empresa de receita garantida, que garante a receita, cuida da cobrança, né? E arca com todos os custos relativos a isso, que esse valor já está incluso na taxa de serviço cobrada mensalmente. Agora, é interessante esse lado que o Renato tocou no ponto, que exatamente tem a ver com o do André, que como empresa prestadora de serviço, queria que você falasse para a gente, André, bem-vindo também. Quando a previsão orçamentária é falha, não é boa, como é que isso afeta o contrato de manutenção da tua empresa e da manutenção e modernização de uma forma geral? Geralmente, essa previsão orçamentária ela é feita no começo do ano. E o contrato de manutenção de prestação de serviço de elevador, ele se renova a cada 12 meses e quando foi realizado o contrato. Tu vai ser reajustado no mês de junho. Mas tu, dentro da previsão de janeiro, tu não colocou o reajuste da manutenção do elevador. Isso aí já gera um impacto. Aí aquilo que você poderia colocar, agregar de valor em uma modernização, você já não faz mais. Um outro fato que acontece, que é uma caixinha de surpresa para o condomínio. Quando o teu contrato de manutenção, ele não cobre peça de substituição, é sem reposição de peça, e quando queima alguma peça, você não colocou isso no seu planejamento. Aí vem... E tem mesa que não é tão baratinha assim. Não, uma pessoa de freio recebe 40 mil reais, por exemplo. E aí vai, assembleia, taxa extra, e ninguém, já deu o reajuste de janeiro, ninguém quer mexer mais no bolso. Então isso gera um desconforto até para a empresa que está prestando serviço. Porque aí entra a parte do mais barato. Aí não, vamos tentar uma outra empresa por um preço menor e uma ineficiência na entrega do serviço. Aí isso aí vai refletir em você lá na frente, quando as peças começarem a se decompor, ter desgaste, aí você vai ter um prejuízo muito maior. Mas é muito, só complementando aquilo que o André falou em relação à previsão orçamentária, previsão orçamentária, quer dizer que orçamento é o que é ordinário para a manutenção daquele condomínio mensalmente, certo?
no meu entendimento, peças, você não tem como prever. Isso. Você não tem como prever que vai ter uma substituição de um investidor de 40 mil. E você colocar isso como uma despesa ordinária rateada em 12 meses vai aumentar substancialmente uma taxa que possivelmente não vai ser necessário utilizar. Então, para peças, a gente sempre diz que é uma despesa extraordinária, é uma eventualidade. Se tiver um fundo de reserva, que é outro grande problema, o fundo de reserva, que a maioria dos condôminos acham que aquele valor de fundo de reserva não tem necessidade, para que aquele 5%. Por mais que você explique, Podia ficar parado, para guardado. que isso, a gente pode estar diminuindo a nossa taxa em mais 5%, e por quê, né? Enfim, tem todo esse problema da fundo de reserva. Porém, o fundo de reserva é altamente necessário para essas situações que não estão previstas na orçamento. E evitar O que acontece em alguns clientes, e na grande maioria clientes nossos, síndicos profissionais, que têm uma aproximação maior com a gerência da empresa. Sempre que eles vão fazer o planejamento orçamentário, eles pedem para a gente, no final de dezembro, no começo, um balancete anual do que foi gasto de peça de elevador, para tentar colocar esse valor, obviamente, dividido por 12, dentro do reajuste anual, da taxa de economia. Eu quero dar certo um tiro porque a gente está conversando aqui, porque na verdade a gente puxou esse assunto aí da taxa, do fundo de reserva, mas essa pergunta cabe, quer dizer, essa resposta de vocês cabe muito na pergunta que eu ia fazer na sequência, que é como é que os síndicos podem evitar os gastos imprevistos em áreas de manutenção, como no caso de elevadores, ou gestão financeira, exatamente com o planejamento. Então, o fundo de reserva é exatamente isso. É você pegar, quer dizer, pega um percentualzinho menor do que seria você ter que fazer uma taxa extra para uma despesa que já está, né, definida, né, você já separar todo dia um percentualzinho menor, mas guardar. E aí no dia que tiver um sinistro desse, você tem pelo menos tirar uma boa parte. Tem condomínios, Tiago, que eles, dentro da convenção deles, eles já determinam que mensalmente tem que ser guardado X valor, não é nem percentual. X valor tem que ser retirado e tem que haver a comprovação daquela retirada da receita, da taxa, e guardada lá. E é perfeito isso, porque já está... Reserva de emergência, né? Com essas reservas, a gente tem, inclusive, um condomínio que ele trata disso, e fizeram uma obra de calçamento nesse condomínio usando só essa reserva. Entendeu? Aí vai para uma assembleia, obviamente, para aprovar, porque aquilo ali é um recurso de todos, né? Então tem que haver a aprovação. Mas vocês entendem que essas situações, principalmente, vamos supor, de elevador, é complicado. É melhor se fazer uma reserva e fazer a modernização do elevador do que estar todo mês contribuindo com um desgaste. Concordo. E até porque o elevador, ele trata da segurança, né? Eu acho assim, em termos... São vidas que ele São vidas, não pode brincar. Segurança em primeiro lugar. Quando você parte para uma modernização, você só tem benefício. Primeiro, segurança, que é a atualização de todos os itens de segurança do equipamento. O equipamento que foi fabricado há 20, 30 anos atrás, ele não tem os itens de segurança que os elevadores de hoje têm. E sensores. Sensores, dispositivos de carga, cancelamento de chamada falsa, e sem falar na economia de energia. Quando você pega um elevador de 30 anos e coloca um com inversor de frequência, você tem uma redução de consumo de energia de 40% em cima do funcionamento daquele elevador. Então daí você já parte para uma economia gritante. Porque a gente não vê essa conta de elevador, mas é altíssimo às vezes funcionando. É muito alto. Hoje no final do É muito alta. É muito alta. E também uma coisa que pode ser benéfica ao condomínio e conhecer a empresa que trabalha lá e saber as ferramentas que a empresa pode te dar para te ajudar numa necessidade excepcional de gasto. Inversor de frequência, placa eletrônica. A empresa ela tem que estar registrada no CREA e ela é habilitada a te emitir um laudo. Seu inversor queimou. Está aqui, ó, queimou por conta de oscilação de energia. O seguro cobre a peça. Esse é o Muita gente não sabe.
A Enel cobre a peça. A Enel vai entrar em contato com a empresa, no caso com a Acta, fazemos o laudo, entregamos a peça danificada, eles vão lá, fazem a aferição, opa, realmente. Aí vai lá e paga a peça para o condomínio. Sair para o condomínio é uma maravilha. Agora, tem que saber do certificado da empresa, se ela é habilitada a fazer isso. Não só o certificado, mas aí entra o síndico, né? O conhecimento estratégico do síndico nessas ações. Porque ser síndico não é só chegar lá, fazer os pagamentos que precisam, fazer as contratações que precisam e ir embora. Não é isso. Tem que ter conhecimento de cada área, pelo menos um pouquinho. Por isso que eu não quero ser síndico. Porque Não precisa ser expert, né? Mas tem que saber um pouquinho. tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? Para daí conseguir fazer uma gestão eficiente e eficaz, né? Os dois. Uma coisa que ainda tem muito mito, viu, Renato? Aproveitando aqui também um gancho, é que as pessoas não conhecem muito bem ainda como é que funciona a receita garantida. Só entende que, de certa forma, vai tirar a inadimplência, mas queria você te dar essa oportunidade para você contar um pouco, né, como é que a receita garantida funciona e como é que ela auxilia o condomínio nessa organização financeira. Tá. O pessoal que está ouvindo. Thiago, até na nossa apresentação institucional, nós temos uma parte lá que nós falamos que a nossa prestação de serviço ela é dividida em 5 etapas, né? A partir do momento que a empresa, no caso a Urbana Garantidora, firma parceria com o condomínio, nós cuidamos da emissão dos boletos. Ou seja, 7 dias antes do vencimento do boleto, pelo menos 7 dias, nós fazemos a emissão e o envio dos boletos para todos os condôminos. Tá? No primeiro dia após o vencimento do boleto, nós fazemos a garantia da receita. Ou seja, no primeiro dia após o vencimento da taxa condominial, o síndico ele já tem ali à disposição a receita do condomínio, abatido apenas a nossa taxa de serviço e o custo da tarifa bancária. Tá? Então, no final do mês, nós enviamos a nossa prestação de contas, né, do nosso serviço, ok? E a partir daí, nós cuidamos de todo o processo de cobrança, tanto o processo de cobrança extrajudicial como judicial. Ou seja, firmamos a parceria com o condomínio, assumimos a emissão e o envio dos boletos, fazemos a garantia da receita, fazemos a prestação de contas do nosso serviço mensalmente, tá? E cuidando de todas as etapas da cobrança. Eu seja muito confortável, né? Exato. O condomínio, além de ele ter a credibilidade e a previsibilidade financeira, ele não tem mais que se preocupar com a questão da cobrança. E pode se concentrar em umas outras E partes pode focar em realmente gerir o condomínio, se não gerir interessante mesmo, né? a recurso, o problema de E assim, eu queria a tua opinião, Eiro, no sentido de que, né, a receita garantida ela pode melhorar a prestação de contas, mas também aumentar a confiança dos condôminos. Eu queria que você comentasse Tem nesse sentido, assim, sabe? A gestão que realmente funciona. uma situação de mito e verdade em relação à receita garantida. Tem muitos condôminos que não aceitam implementar a receita garantida no condomínio. Até passei por algumas situações como essa, que acho que a receita garantida é uma espécie de agiotagem. Sim, não é, gente, não é. Não tem nada a ver. Até porque o que a empresa garantidora cobra dos condôminos São inadimplentes títulos ativos. é exatamente o que está previsto na Convenção do Condomínio e no Código Civil. A garantidora ela não cobra nada mais do condômino inadimplente do que o que já está previsto. Acho que irregulamentar, que E o que a Receita Garantida ela oferece de serviço é a antecipação de um recebível, de um título que já está convencionado para receber. Não é nada mais do que isso. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, porque muitas vezes no condomínio que é necessário ser implementado uma Receita Garantida, não se consegue pela cabeça ainda de alguns condôminos que pensam nisso. Falta de conhecimento. E aí, isso tudo traz um prejuízo grande para o condomínio. Você está vendo ali, a inadimplência é crescente, a cobrança é ineficaz, porque
Mas a insegurança é alta por conta da desinformação. da desinformação. E aí a gente precisa deixar isso muito bem Esclarecido. esclarecido para que eles consigam entender que aquilo ali é uma saída emergencial para o condomínio e para o bolso deles. Sim. Porque acaba sendo dividida a cota para quem paga. Sim. Aí, uma coisa interessante é que eu nunca vi condomínio implantar a receita garantida e depois não querer mais. Porque realmente a receita garantida ela amplia o caixa disponível para o condomínio. Você consegue fazer o que precisa. Você consegue fazer o que precisa, tem mais harmonia, porque não tem mais atrito entre condôminos devido à inadimplência, e o condomínio se valoriza, porque tanto as manutenções mensais estão em dia, como o condomínio também pode, no caso, aprovar uma taxa extra e saber que aquele dinheiro vai entrar para poder fazer uma melhoria num elevador, por exemplo. E aí impacta no seguinte, quando você tem um cliente, isso é para todo mundo. Se você tem um cliente que ele tem uma reincidência muito alta de inadimplência, quando você vai vender uma modernização, você fica, opa, peraí, até onde eu posso ir? Fica temeroso. Então, aonde é que eu consigo entrar para negociar com esse cliente? Com 6 meses eu entregaria a tua modernização. Se o cliente tem uma inadimplência muito alta, isso aí a gente vai protelar a entrega dele até o término do pagamento das mensalidades. Toda empresa faz isso, né? É a segurança é a segurança do caixa, né? do meu caixa, justo. Mas quando o cliente tem uma receita garantida e ele não atrasa a mensalidade ali, 60 dias, o cara autorizou, pagou o sinal, 60 dias, começamos a modernização do condomínio. Por quê? Tem uma saúde financeira ali. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando um condomínio só tem um elevador e vai ser necessário fazer uma modernização, como é que acontece? Aí tem que ser feito um mutirão. O elevador vai ficar parado. Geralmente é de 30 a 45 dias para fazer uma modernização. Quando só tem um elevador, é um prédio relativamente baixo. Tem 6 andares, 5, 7. Fui visitar um que tem 12 andares e só tem um elevador. Isso aí ele deve ter uns 40 anos, esse prédio. Não, é novo. Novo? Porque Novo que eu digo assim, tem uns 8 anos. eu acredito que não possa, porque o limite são 8 paradas para ter um elevador. Acima de 8, 2 elevadores. 12 andares. Fui visitar um. Bom, respondendo a sua pergunta, é inevitável. Todo mundo escada. Não pode 40 fazer. dias de escada. Não, aí a gente vai elaborar um plano de ação, falar com o pessoal da Assembleia para se trabalhar de 7 da manhã às 7 da noite, de domingo a domingo, para tentar entregar esse equipamento com 3 semanas. Não dava para ser de 7 da noite a 7 da manhã? Ninguém dorme. Ah, Furadeira, bate-bate. Meus técnicos iam apanhar dentro do condomínio. porque surgiu essa ideia e SMA. MMA. isso é assim, eu acho que é um pouco relevante porque para fazer um planejamento. Tem que ter um planejamento. Quando é elevador único, hospital e hotel e empresariais. Tem que ter um plano diferenciado para a modernização. Você passa muito tempo sem elevador ali parado, então tem que ter uma equipe ali de domingo a domingo. Vocês acham que a falta de transparência, que às vezes não é nem que está fazendo coisa errada, mas a falta de transparência da comunicação, você prejudica a capacidade de implementar melhorias no condomínio? Sim. Né, como a valorização de equipamentos. O que você acha, Renato? Como você pode repetir? Essa falta de transparência que muitas vezes acontece, não é nem às vezes de que está fazendo coisa errada, né? Mas essa falta de comunicação constante, né? Para o pessoal ficar entendendo que acontece, isso acaba prejudicando a capacidade de trazer melhorias, de implementar. Eu acho que a falta de transparência acaba diminuindo o engajamento dos condôminos no dia a dia do condomínio, tá? Muitas vezes os condôminos acabam não aprovando certas coisas que seriam necessárias, porque se não tem transparência, os condôminos não se sentem seguros. Enganados, se sentem já enganados. Eles se questionam, né, se aquilo dali realmente é necessário, se não é. Então, eu acho que uma gestão transparente ela é primordial
para levar qualquer projeto à frente, Adiante. dentro do condomínio. Sem dúvida. Você também. Além disso, tem a política, né? É um grupinho que não gosta da gestão atual, que quando entra uma nova gestão muda tudo, e mexe tudo, e tira o urbano, e tira a acta, e tira a Advance. Mas por que foi que eu fiz? Não, a gente quer mudar tudo aqui. Não houve nem a empresa que está lá. E isso dificulta muito. Porque acho que está tudo esquematizado, muitas vezes com o síndico anterior, que não fez uma boa gestão, que não foi também, gerou uma desconfiança muito grande. Às vezes a galera quer tudo, quero aquele síndico também centralizador, que sabe o problema financeiro, sabe o problema do elevador, sabe o problema da contabilidade, mas não repassa para os moradores. E o pessoal vê as broncas e acha que a empresa não presta. E aí, quais são os principais desafios que você encontra, principalmente financeiros, né? Quando vai fazer uma modernização de elevadores? Primeiro assim, na cadeia de prioridades, a modernização do elevador quase sempre está em último lugar. Só prioriza guarita, fachada, estrutura, né, que é muito importante. Importante também. E elevador sempre fica em último plano justamente por falta de uma conversa, de trocar uma ideia, de mostrar para o síndico a necessidade e fazer o síndico repassar isso para os demais moradores. Eu acho que 95% das propostas de modernizações, falando de um modo geral, que vai para uma assembleia, alta de assembleia, ela é aprovada. Que os moradores enxergam a necessidade. O problema é fazer isso chegar numa pauta de assembleia. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Porque você pega uma modernização de R$100 mil, o prédio tem 10 andares, vai dar uma taxa extra de 10 mil para cada um, né? Mas é 10 mil dividido por 18, por 24 vezes. O pessoal não tem essa percepção. Pensa que vai tirar 10 mil ali naquele mês ali, e não é dessa forma. Então tem que conversar, tem que trabalhar, tem que... A transparência do síndico, né? É muito importante. E muitas vezes também, André, para fazer uma modernização dessa, também o quadro elétrico tem que estar ok. E às vezes tem condomínios que tá com problema elétrico. E aí isso aí já era uma prioridade. Aí não, vou primeiro ajeitar aqui a parte elétrica para depois vir para o elevador, né? Que uma coisa vai puxar a outra. Aí nem faz a parte elétrica e nem faz o elevador, vai fazer outra coisa. Aí é onde o síndico tem um problema. Assim, tudo que a gente está conversando aqui está girando em torno do síndico. Então, o síndico ele tem que abrir Tem que estar antenado. a cabeça dele para o que é realmente uma prioridade, né, daquele condomínio e, pela questão da transparência, levar isso ao conhecimento dos moradores, porque quem vai definir isso são os moradores. O síndico não é o dono do prédio. Ele não é o detentor de toda a máxima do prédio, não. Quem define isso são os moradores. Não tem a bala de prata, né? O que é que ocorre? Geralmente, assim, em modernizações, quando a gente vai para o condomínio, você apresenta um data show, como o elevador está hoje e como ele vai ficar. E se o morador quiser, eu quero um encadernado disso para depois conferir. É entregue aí. O que é que ocorre num barateamento do negócio? Aí chega uma outra empresa concorrente. Meu orçamento ficou X mais barato, mas essa empresa não coloca um subteto dentro da cabina, com ventilador e lâmpadas LED, não troca as portas de cabina, porque eu não faço uma modernização de comando, você troca o operador de porta. Tua porta está ali há 40 anos, mesmo tempo do elevador, você vai deixar ela velha? Troca. As de pavimento não, dos andares permanece, a de dentro. Aí chega no quadro elétrico da casa de máquina, tá lá um quadro elétrico com fundo de madeira, que não é permitido mais. Aí o corpo de bombeiro vai fazer a vistoria anual. Chega lá, vê que o elevador é microprocessado, modernizado, e o quadro é antigo. Porque quem fez a modernização, para baratear, não colocou. E aí chega para o síndico, notificação. 5 dias para trocar. Aí ele vai correr doido para resolver. Vai. Aí você pegar a empresa que está lá, te oferecendo o produto. Onde que você modernizou? Tal prédio. Me dá o contato do síndico, eu vou lá visitar. Isso é muito importante fazer. Vai lá onde o cara fez a modernização, in loco, verifica, vê se o que ele te ofereceu está dentro daquilo que ele entregou no outro condomínio. E aí você tem parâmetro, tem referência, né? Como se diz, comparar laranja com laranja. Pois é, e aí eu até queria ver, Aira, você já participou de algum planejamento orçamentário que incluiu tanto a modernização de elevadores quanto a questão da receita garantida mesmo?
Modernização de elevador entrou já em alguns condomínios, mas não como ordinária, realmente como taxa extra. Já para remediar, né? Porque não tem. A consciência de... Não tem como você orçar algo que você ainda não. E não é ordinário. Né? A modernização ela não é uma despesa ordinária, ela é uma despesa extraordinária. Extraordinária. Então, vai realmente para uma taxa extra. Agora, assim, falando em termos de administração condominial, a receita garantida para a gente é o melhor dos cenários. Melhor. Previsibilidade, essa segurança. Isso não tem como, entendeu? Você consegue fazer já um planejamento mais interessante para o condomínio, né? Lógico que todo ano, esse ano, a gente tem que fazer uma previsão de aumento de insumos, né? Na minha previsão orçamentária, que a gente faz lá, a gente coloca uma previsão de aumento de insumos. Sim. Certo? Por quê? Eu não sei quanto é que vai ser o INPC da data do contrato do André. Vamos supor que seja lá em junho. Eu não sei ainda quanto vai ser o índice em junho. Não tenho como saber. Então, o que a gente faz? Eu coloco dentro da minha previsão orçamentária uma previsão de aumento de insumos em aproximadamente um pouco mais do ajuste do salário mínimo. Porque ali eu sei que vai ter o ajuste do contrato do elevador, vai ter o ajuste do contrato da contabilidade, se Deus quiser, né? Vai ter o ajuste do contrato da manutenção da piscina, enfim, de uma série de situações. Então, eu não posso simplesmente prever que vai ser 10%. Eu não tenho como isso, né? Então, a gente faz um pouco a mais. Se o ajuste do salário mínimo deu 5%, a gente bota 6%. Uma dúvida, geralmente, em quantos por cento é reajustada a taxa de um condomínio? Depende muito. Exemplo, essa semana eu tive uma assembleia de previsão orçamentária onde o ajuste ficou em 21%. Alto. Por quê? Não foi reajustado ano passado? 3 anos sem ajuste. Está explicado. Como é que suporta? Não aguenta, não. Foi ajustado os 21%? Não. Não. Agora, falando de longo prazo, né? Todas essas manutenções e essa estabilidade, como é que vocês veem que isso afeta a valorização do empreendimento? Porque uma coisa é outra coisa que também não é prioridade, né? É quando você um dia resolve sair daquele condomínio, daquele emprego e vender teu apartamento. Aí, por falta de manutenção, por falta de uma organização da transparência, você vai vender o condomínio, O apartamento não vale a mesma coisa. não vale. É isso que a gente... nas assembleias eu falo muito isso. Gente, isso aqui é o patrimônio de vocês. Muitas pessoas que estão aqui trabalharam a vida toda para ter esse negócio aqui. Então, vocês têm que botar... É como se for... vocês têm que imaginar que o condomínio é como se fosse a casa de vocês. Não vai ter manutenção? Vai ter limpeza de caixa d'água pelo menos uma vez por ano, você vai ter que fazer, porque senão você vai... E as recomendadas são 2, viu? Mas pelo menos uma vez por ano você tem que fazer da sua casa. Porque senão vai dar problema de saúde. Certeza. Se você mora em casa e tem areia, vai criar mato. Você vai ter que fazer uma capinação ali. Você vai ter que pintar o muro porque vai desgastar, então você vai ter que... É a mesma coisa dentro do condomínio. E ainda mais que você tem pessoas que ali que lhe servem e são os funcionários. Então, imagine que tudo isso vai contar para a valorização do seu imóvel. Às vezes a pessoa chega, faz uma obra gigantesca dentro do seu apartamento, bota granito em tudo, né? Apartamento de milhões no prédio de centavos. Que você olha de fora, se o prédio está caindo aos pedaços, você diz, jamais tem um apartamento bonito daquele jeito lá. Veja se o corretor Adiantou. faz aquele filme lindo dentro do apartamento, tudo novinho e tal. Aí o cara... E é nesse condomínio, o prédio. Não. Aí você vai olhar o apartamento. Isso acontece um pouco com a gente. Se vai comprar, você vai alugar. Vamos na área comum, chega lá o parquinho, tudo sem tinta, descascado. A borda da piscina tudo suja, os jardins, o mato tudo. Você chega no elevador, a porta... Os elevadores que ele pega para modernizar. Os elevadores que ele pega para modernizar. O cliente sobe no elevador, tudo dá aquele balanço. Caramba, o cara vai olhar o apartamento lindo aí, mas o condomínio
Aí o que Você deixa de acontece? alugar, você deixa de... Você nem consegue alugar pelo valor que você baixo postaria privatizado. e nem você vende. Porque quem vai comprar, ele quer pelo menos ter uma qualidade de vida, assim. Ele não vai viver a vida toda trancado dentro do apartamento. É. A receita garantida ela tem um impacto tão grande na valorização do empreendimento que o nosso propósito, o propósito da Urbana, é transformar a realidade da inadimplência em valorização. Exatamente porque a inadimplência ela inviabiliza muitas vezes manutenções básicas que com o tempo o condomínio, como você deu um exemplo agora aí, ele vai ficando depreciado. E com a receita garantida, como o condomínio passa a ter o recurso para fazer as manutenções, o condomínio tende a se valorizar. Agora, se vocês tivessem que dar uma dica assim rapidinha para os síndicos aí que querem equilibrar as contas, reduzir a inadimplência e investir em melhorias, qual seria? Contrata a Urbana, depois você contrata a Acta, depois você contrata a Ayla e tá tudo resolvido. Tudo através da Cozil. Tudo através da Cozila. Mas, agora direitinho, vou ver. Vexosa à parte. Conta pra gente, que se fosse vocês, como é que vocês indicariam, assim, melhor forma de... Vamos criar aqui um cenário, né? Condomínio com muita coisa para realmente consertar, tá no vermelho, o pessoal não tá querendo fazer nem taxa extra, mas chega numa situação que muitas vezes, quando o menino fizer alguma coisa, já era. Não vai ter nem segurança suficiente para a pessoa morar ali. Quem dirá vender com satisfação. Mas o que é que diga vocês dariam? Assim, pegou um condomínio bem complicado. Já pegou números? Já pegou tanto Não, tipo de... só vem para mim os Bem bom. bem complicado. Isso aí prova a sua eficiência, né? Eu só venho complicado para você resolver, porque você tem competência a resolver. Olha. O pior pecador vencer para o melhor... Paz, coisa assim, né? Eu gosto de falar assim para os síndicos, né? Tudo depende muito de um bom planejamento, né? E de uma transparência muito grande das ações que precisam ser resolvidas, o objetivo a ser alcançado e essa formalização dentro de uma assembleia. Não só de uma assembleia, mas ele tem que construir uma confiança dos moradores. Olha que é difícil e é fácil perder, hein? Basta um vacilo, né? Que perde. Anos construindo e segundos para perder. Para perder. Mas, gente, olha, eu tenho várias histórias de condomínio para contar, mas assim, e experiências que a gente já passou. Mas teve condomínios que já passou por a gente que assim, ninguém aprovava absolutamente nada. Terrível trabalho. Não aprovavam. Terra do nada. Não aprovavam. Terra do não. E eu não sou aquela pessoa que vai para a assembleia e fica calada. Eu não consigo. Não consigo. Já levei até carão de síndico que diz, você não vai falar nada, mas eu não tenho essa... Ninguém segura a minha boca. Ninguém segura. Então eu chego e chamo para real. Olha, é o seguinte, vai acontecer isso, está acontecendo isso. Vai acontecer isso. E se não fizer, vai acontecer dessa forma aqui. O síndico não está falando para vocês a realidade, porque está acontecendo isso. Outro dia eu recebo distrato, né? Mas lá na Assembleia, é um momento que se tem para fazer com que os moradores entendam, porque se o síndico ele tem aquela reserva de falar, de ser claro, porque acha que os moradores vão pegar no pé dele porque ele foi omisso, mas eu não posso ser omissa. A administradora, a contabilidade, ela não pode ser omissa porque ela não trabalha para o síndico. Ela trabalha para o condomínio. Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais a gente muitas vezes perde algum contrato, porque vai, fala e lá na frente o síndico vai distrato porque você passou por cima de uma determinação. Mas eu, Aila, não consigo ficar calada e eu falo. Ver o erro e ficar calado. Eu tenho que falar. É minha obrigação falar, né, do que é que está acontecendo. Sim. E aí, com isso, os moradores começam, se a gente não tiver distrato, né, os moradores começam a se conscientizar. Opa, peraí que essa criatura está falando algo
útil. E aí, por incrível que pareça, alguns desses condomínios passaram a participar mais e planejar, aceitar os planejamentos. E isso é muito válido. É assim, é uma realização. Com certeza, é uma conquista, né? É uma realização. Quebrou um paradigma ali mesmo. Mas não é sempre que a gente consegue isso. Mas, graças a Deus, durante esses anos todos que a gente trabalha, eu tenho condomínios que estão com a gente há 6, 7 anos, né? E vem crescendo, e vem crescendo, e vem crescendo. Ainda não tem receita garantida, mas... Pois vamos colocar. Já foi lá umas 10 vezes. Por causa dos moradores, que ainda tem essa visão. Mentalidade ainda. E aí falta o quê? Falta fazer campanhas. Aí a gente tem que convencer quem? O síndico, que tem que fazer campanhas, que tem que fazer um planejamento, que tem que fazer isso. Aí a gente volta para o início da conversa. É o síndico. Entendeu? Sempre. Onde deveria ser o facilitador, O facilitador, muitas vezes, é o complicador. é o complicador. Então, a gente precisa estar sempre com essa pegada de não ter medo de seguir, de falar. Porque eu sempre falo para os moradores, gente, a gente aqui está trabalhando para o condomínio. Eu não trabalho para o síndico, eu não trabalho com o conselho. E tem pau de briga direto. Imagina. Para variar, do condomínio. E vocês, quais as dicas que vocês dariam aí para o condomínio se tornar mais eficiente? Quais as dicas que você daria aí? Eu gosto muito daquele síndico atuante, né? O que é... Claro, todo mundo, se é profissional, ele não é profissional, não trabalha só em um condomínio, ele tem outros. Se é orgânico, ele tem a profissão dele, ele trabalha, tem a família. O cara não vai estar ali full time dentro do elevador, fazendo cobrança, não sei o quê. Mas eu acho que essa interação síndico, empresa de elevador, empresa de energia solar, é muito importante. Para você sentir o que realmente o profissional quer dizer a você. Olha, eu conheço o produto. Eu estou te dizendo que você tem a necessidade hoje de fazer isso e isso no seu elevador. Ele precisa de uma modernização. E o cara ter assim, a consciência Sim. de levar o bem para toda a comunidade. Então, eu acho que o diálogo é muito importante. É conhecer. Ir na empresa, conversar com o dono, com o supervisor, com o gerente. Entender a funcionalidade. É muito importante. Ano passado eu tive a experiência de ser síndico, né? Então eu até falo que eu passei a admirar muito mais os síndicos depois que eu tive a experiência de ser síndico. E, assim, o que eu acho que todo síndico deve implementar na gestão para poder ter uma gestão mais eficiente, transparência, tá? Eu acho que é primordial, tá? Principalmente nos mundos de hoje, tá? Transparência. Comunicação. Sim. Comunicação. Hoje em dia nós temos várias ferramentas aí para uma boa comunicação. O grupo de WhatsApp, tá? E uma outra é o envolvimento do conselho e dos condôminos com a gestão. Principalmente do conselho. Porque muitas vezes a gente vê ali o síndico isolado, tá? Sem a participação, pelo menos, do conselho, né? E isso, muitas vezes, gera uma fragilidade. Até para sinalizar para os moradores, para os demais moradores, que o síndico está indo no caminho certo. Exatamente. Que está agradando eles, se está agradando eles, provavelmente vai agradar os moradores. Mas se você não tem esse envolvimento, acaba que fica o síndico navegando para um lado e todo mundo tendo que adivinhar se aquilo lá é bom. Tem uma coisa que eu acho muito bom dentro do condomínio, é quando vai se ter uma decisão de vamos contratar uma receita garantida, ou vamos mudar a empresa de manutenção de elevador. É quando você forma uma comissão. Sim, legal. Porque você pega um conselheiro, um subsíndico, o síndico geralmente não participa de comissão. Sim, mas até morador também. 3, 4 moradores formam uma comissão, entra no carro, vai lá na urbana conhecer a estrutura do amor. E passa um parecer. Aí manda, quando chega para todo mundo, não é a opinião do síndico, ó, nós fomos lá, fomos na ata, tem estrutura, fomos lá na advance, tem estrutura, vai nos atender bem. A comissão que se fala dentro do condomínio é muito importante. Então, Isso é uma ótima dica também, viu, pessoal? Ótima dica. Olha, mais algum comentário? Não. A gente vem chegando ao fim do nosso encontro. Queria agradecer demais a participação de vocês mais uma vez, mas é sempre muito bom, nessa época do ano, ficar antenado com algumas dicas, né? Algumas orientações, tudo as inúmeras que foram dispensadas aqui, para que vocês tragam a eficiência
satisfação e, obviamente, a contribuição, a participação de todo mundo no condomínio. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final. Obrigado pela participação de vocês e... Thiago, obrigado aí. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.